Pastora Cristina, shalom. Que bom ver seu rostinho aí de manhã. Queridos, bom dia, shalom. Para quem não me conhece, meu nome é Cassiano, né? Na verdade, Alisson Cassiano, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está aí, né, com essa missão, essa incumbência de tratar com vocês acerca de libertação infantil. Hoje nós vamos discorrer alguns princípios aí na palavra. Te prepare, tá bom? Do pescoço para baixo é canela, né? A gente está treinado aí. Mas antes de tudo, né, eu queria compartilhar aqui com você um pouquinho sobre quem eu sou, como a gente vai caminhar dentro desses próximos dias, né? Nós estamos aí debaixo dessa cobertura apostólica do apóstolo Éder Gregório, né? E é uma honra para a gente poder fazer parte dessa família da rede. Hoje, coordeno aí, né, o Instituto Apostólico Avança Judá, grande igual o nome de gente, né? Mas a gente somos aí um centro de treinamento de cura e libertação, adulto, infantil. Hoje nós temos caminhado em algumas especializações e uma delas é a libertação infantil. Eu queria logo aqui, né, compartilhar com você uma palavra. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o perigo que mora ao lado. Hoje é onde o filho chora, a mãe não vê. Mas antes de tudo, antes de orar com você, antes de iniciar, eu queria te convidar aqui a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. Versículo 28. Eu vou ler para ganhar tempo, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu queria ler essa palavra antes de orar e eu queria te convidar a esse tempo de oração. Pois o que o Senhor está declarando, queridos, nessa palavra é que, de fato, há um propósito eterno, há um destino, há um desígnio. Existe uma rota que ele determinou. E o que ele está declarando é: há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Antes de iniciar a aula de hoje, eu quero que você entenda o que cremos. O que cremos é que existem livros e registros eternos do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E talvez você me escute e fale, Cassiano, você não sabe o quão quebrados estão os meus filhos. Eu quero que você entenda, faz parte da rota do Senhor a restauração da sua casa. Faz parte da rota do Senhor que o Espírito do Eterno seja derramado sobre os teus filhos, até que ele fale sobre aquilo que o Senhor determinou. Eu quero te convidar para um tempo de oração. Eu quero convidar aqui a Arielle a conduzir essa oração inicial, para que os teus olhos e os teus ouvidos sejam desobstruídos ao ouvir a voz do Senhor, para que você não seja tomado de distração, mas para que nós possamos caminhar sobre o propósito eterno a qual Ele confiou para essa manhã. Amém? Amém. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, te louvamos, engrandecemos o teu nome, entramos por suas portas com ações de graças nesta manhã. Pai, somos privilegiados pela graça e misericórdia do Senhor, que não nos permite andar errantes, mas o Senhor nos conduz ao caminho que é Cristo Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós colocamos essa aula, Senhor, diante do teu altar. Pai, declaramos, Senhor, que o teu Espírito, ele possa, Pai, conduzir cada detalhe dessa aula e pedimos ao Senhor, circuncide os nossos ouvidos e o nosso coração, que a nossa mente, ela seja levada cativa ao entendimento da tua palavra. Pai, nós nos submetemos, nós nos colocamos, Pai, submissos à tua palavra. Que o Senhor, Pai, possa nos corrigir, que o Senhor possa, Pai, exortar, edificar e consolar. Pai, aqueles, Pai, a cada um de nós que estamos aqui para sermos ensinados pelo Teu Espírito. Desde já, Pai, nós declaramos que proibimos toda e qualquer distorção de palavras.
Nós proibimos, Senhor, todo roubo das palavras. Pai, nós proibimos, em nome de Jesus, todo ataque contra ataque. Pai, nós declaramos também que essa sala, essa linha de comunicação, ela está selada pelo poder e autoridade de Cristo Jesus. Pai, nós declaramos que o nosso coração ele seja terra fértil, Pai, para identificar e para receber a semente que o Senhor irá liberar e que essa semente dê frutos e dê frutos permanentes. Nós consagramos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos e tudo que tem vínculo conosco, em nome de Jesus, e clamamos ao Senhor, cubra a casa, a família, o ministério, tudo que tem vínculo com a vida do Cassiano. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que ele seja uma boca profética, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu queria iniciar aqui pontuando para vocês, né? Quando falamos acerca de libertação infantil, nós precisamos ter um entendimento de que não existe assunto isolado a se trabalhar com as crianças. Não existe assunto isolado a trabalhar com os nossos adolescentes. O que nos aponta é que nós precisamos aprender a linguagem deles. Hoje, quando nós nos preocupamos em falar, tá baixo para todo mundo? Não? Compartilha aí, gente. Estão me ouvindo direitinho? O som tá bom. Então, bora continuar. Tá ok. Então, quando nós falamos sobre libertação para a criança, o que nós mudamos é o nosso meio de fala, a nossa linguagem, a nossa abordagem ali acerca de alguns assuntos. Hoje o que nós cremos como igreja é que não existe assunto isolado a que não possa ser tratado para as nossas crianças. A verdade é que a mídia está aí propagando e liberando tantas questões. Mas hoje, queridos, quando eu pontuo para você o tema aí da nossa ministração hoje, né, o perigo que mora ao lado, e construindo essa ótica acerca de libertação infantil, o primeiro ponto que você precisa ter clareza: libertação infantil é trazer liberdade a uma geração que se faz refém. Existe uma geração prisioneira. Existe um perigo que mora ao lado, né? Eu sei que você aí, né, tem um vizinho. Você mora em uma casa, até talvez você que mora aí, né, na região de Birité. Eu sei que talvez tão distante, a alguns quilômetros, se encontra uma casa. Mas quando nós falamos do perigo que mora ao lado, estou te falando, queridos, de um inimigo que talvez você não percebeu. Talvez você é daquele povo que fala o seguinte: olha, eu não tenho contato com meu vizinho. E esse é um dos grandes perigos. Você não está percebendo que a sua casa está linkada a um inimigo tão próximo. Ignorar, queridos, a existência de uma artilharia contra as nossas crianças dentro desse tempo. E não buscar do Senhor estratégias para vencer essa batalha. É decidir que a próxima geração padeça. O que a palavra do Senhor, queridos, declara é que há um povo que tem padecido por falta de conhecimento. Você acha, queridos, que está tudo bem dentro desse tempo? Você acha que as nossas crianças estão bem protegidas? Eu queria, para dar um ponto de partida aqui, que você entendesse, queridos, que há um grito silencioso dentro dessa geração. Há uma geração que tem gritado por socorro e há muitas pessoas que não estão conseguindo ouvir o grito silencioso. Como libertador infantil, o que a gente mais escuta, né, é os pais que nos procuram, declarando o seguinte ponto: Cassiano, aonde eu errei com meu filho? É que esse menino nasceu na igreja. É que desde pequeno esse menino nasceu na igreja. Aonde é que eu errei? E eu quero iniciar aqui pontuando para você: crianças não têm problemas. Criança tem pais. Os pais podem ser o problema ou a solução de uma criança. Isso te choca, mas essa é a verdade. Você, pai e mãe que me escuta, você pode ser o problema ou a solução dos seus filhos, pois você carrega uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você carrega um senso de responsabilidade sobre os seus ombros. Queridos, existem armas e artilharia contra as nossas crianças. Hoje nós falamos sobre jogos.
uma era virtual. E hoje, sem dúvida, a maior artilharia de recrutamento satânico são os jogos de RPG. Nós atendemos crianças em todas as faixas etárias de idade. Cremos que a criança ela deve ser ministrada a palavra desde a fase intrauterina. Caminhamos em uma igreja aonde se crê que as crianças devem ser ministradas desde o berçário. Desde o berçário, a criança ela precisa ter contato ao evangelho. Cremos nisso. Mas sabe o que é que nós observamos atendendo? Eu nunca peguei uma criança que teve contato com alguma estrutura satânica e que não teve contato anterior com a verdade das Escrituras. Aonde está o senso de responsabilidade da igreja? Eu vou dar uma apertada ao cinto. Aonde está o senso de responsabilidade aos pais? Pois o que nós pegamos é os pais, eles entregam os filhos à igreja, como quem diz, ensine o meu filho a verdade das Escrituras. E eu posso te contar um segredo? Essa responsabilidade não é nossa. A responsabilidade do apontamento a um caminho é dos pais. Por que que hoje, queridos, as famílias estão sendo saqueadas através de uma ideologia de gênero, através de uma era virtual, através de tanto ensino, até mesmo através das escolas? Porque os pais têm crido que é responsabilidade da escola educar os filhos. Pais educam, a escola ensina. O perigo que está ao lado nos aponta uma realidade como igreja. Existe um grito silencioso dessa geração. Você que está aqui, igreja, eu sei que hoje eu estou falando com líderes, pastores, profetas, evangelistas, ministros, pais e mães. Você sabia que o Brasil é o quarto país no mundo com mais morte de crianças e adolescentes? A nossa nação mata mais criança do que no Iraque. É mais seguro criar crianças e filhos no Iraque do que na nossa nação. Você sabia que o estado que é mais seguro é o estado do Piauí? E é o estado que menos tem igrejas evangélicas. Você sabia que o estado que mais se tem igrejas evangélicas é o estado menos seguro para se criar crianças? Existem dados da UNEF que nos apontam, queridos, que o Brasil ocupa o quarto lugar em casamentos infantos juvenis. A pesquisa que nos aponta que o Brasil é a pior nação da América do Sul para se criar meninas. Você sabia, queridos, que hoje, sobre a nossa nação, o incesto é considerado algo comum? A prática do incesto e não ser denunciado. Eu peguei aqui, profeta André, algumas pesquisas que nos apontam esse grito dessa geração. Que diz assim, algumas reportagens. Pai é indiciado por torturar filho após queimar as mãos dos seus filhos no fogão. Mega operação contra a pedofilia no Brasil encontra até manual para atrair crianças à pedofilia. Pai mata filho com facada no peito, no Rio Paraupeba. Pai mata filho de 11 anos e cita acidente, queridos, em uma carta e atira em seu próprio rosto em Formosa, diz polícia. Eu vou continuar lendo. Polícia Federal prende homem que participou e filmou de um estupro coletivo de criança. Homem suspeito de armazenar e produzir pornografia infantil é preso em Minas Gerais. Minas Gerais, reportagem de Minas Gerais. Pai suspeito de torturar filho, arrancando seus dentes, com alicate é preso. Vou continuar. Pai é preso por ser suspeita de torturar o filho de 8 anos com choques elétricos, sessões de afogamento
preso em Goiânia. Eu quero continuar. Pesquisa nos mostra naturalização da violência entre crianças e adolescentes. Relatos, queridos, de pais que colocaram a mão dos filhos no chão, estouraram a mão dos filhos, são relatos que chegam até nós. O seu coração se comove com isso. O seu coração se compadece com essa geração. Eu me lembro, queridos, quando o Senhor me chamou à libertação infantil. Eu estava me conectando há pouco a pessoas que hoje, né, a Arielle, que é uma libertadora infantil, mas quando o Senhor me chamou, eu apresentei para o Senhor 3 pontos que para mim era um grande desafio. Hoje você está me vendo aí, né, de camisa polo, mas normalmente é o tio Cassiano. A gente sai com visual, macacão. Entenda que nós não somos tios para íntegras aos adultos. Nós somos ministros kids, ministrando cura, libertação, restauração para essa geração. E eu me lembro que eu apresentei para o Senhor 3 desafios. Primeira coisa que eu falei com o Senhor: Senhor, eu não tenho tempo. Hoje, queridos, eu me envergonho disso, porque eu fico pensando, Senhor, como que eu pude falar para o dono do tempo que eu não tenho tempo? Eu disse para o dono do tempo que eu não tinha criatividade. E como dizer para ele, aquele que criou todas as coisas, por intermédio da sua palavra, que eu não tenho criatividade? Eu disse para ele, eu não tenho paciência. E eu me lembro que eu fui chamado para ministrar uma conferência de dança. Logo, ele disse, eu não danço. Eu tinha que ir lá ministrar cura e libertação em uma conferência de dança. Movemos uma libertação de libertadores adultos, ministros de libertação adulta. E quando nós chegamos em uma conferência, a líder pontuou assim para mim, Cassiano, eu não sei se o que você vai tratar pode ser falado a uma criança. Nós temos uma criança de 8 anos de idade. E essa criança de 8 anos de idade, ela insistiu muito para estar aqui. Nós deixamos. Queridos, nós ministramos e de modo lúdico para os adultos. E eu trabalhei paternidade. Como o Senhor trabalhou naquela conferência. Acabou aquela conferência, o Senhor ministrou ao nosso coração que o Senhor traria um abraço de pai. E o Senhor trouxe um batismo de aquebrantamento muito profundo. Foi muito marcante para mim. Muito marcante para mim. Eu saí daquela conferência, minha mãe já trabalhava, né, como pastora Kids. E aí ela decidiu fazer um culto Kids na igreja local dela. E eu fui lá para ver, participar. Quando eu cheguei no culto Kids, dessa mesma igreja que eu fiz a conferência, essa criança me encontrou e essa criança falou assim, tio Cassiano, eu preciso falar com você. Mas com uma fala tão adulta, eu falei assim, eu quero ouvir essa criança. E aí ela compartilhou comigo, olha, depois daquele tempo que nós tivemos, a minha casa pegou fogo. Eu não moro com os meus pais me abandonaram, eu moro com a minha avó. E nós vimos a nossa casa pegar fogo do outro lado da rua. Na minha mente, queridos, eu logo pensei, vamos nos mover, arrecadar alimento, roupa, calçado, vamos descobrir o que essa família precisa. Eu não percebi que o Senhor queria trabalhar o meu coração. Aquela criança de 8 para 9 anos de idade olhou para mim e falou assim, filho, calma. Naquele dia que o Senhor ministrou, eu descobri quem é Deus. Eu descobri que Deus para mim é Pai. Gente, eu estou te falando de uma fala de uma criança de 8 anos de idade. Filho, não tem me faltado nada. O meu Pai tem cuidado de mim. Mas se eu te peço, ore por mim. Eu quero sentir o Espírito Santo como eu senti naquele dia. Eu preciso
senti o Espírito Santo novamente. Para mim, queridos, ali o Senhor iniciou o meu ministério, trabalhando com crianças. Quando eu te pontuo, queridos, essas reportagens, não é isso que nos move, não é isso que nos move. O que nos move é uma palavra. O Senhor nos virou, queridos, do avesso nesse período. Nós dormíamos e o Senhor nos levava a sonhar com crianças sendo abortadas, abusadas, violentadas. E a pergunta que o Senhor nos trazia é: você se importa com aquilo que eu me importo? Você se importa com aquilo que eu me importo? Eu queria que você anotasse isso, queridos. Esta frase. Você se importa com aquilo que eu me importo? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Números. Números, capítulo 33. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Números, capítulo 33. Enquanto você abre, eu vou continuar aqui falando. E tais histórias, queridos, foi nos movendo, sabe? Olhar para a igreja, observar que a maneira que a igreja lidava com essa geração era mais ou menos assim. Uma salinha, um tio para mais de 15 crianças. 15, 12 lápis de cores podres. Um amontoado de folhas de papel A4. Pais que chegam na igreja, entregam seus filhos para a salinha, pois enquanto eu estou sendo cheio de Deus, enquanto eu estou sendo cheio de Deus, há um babá, há uma babá que cuida dos meus filhos. Ministros Kids que gasta mais o seu tempo corrigindo as crianças do que ensinando a verdade. Queridos, nós somos aqueles que colocam fogo no parquinho aqui, né? Entrando sobre uma ótica, queridos, que a verdade precisa ser liberada. Nós ministramos para essa geração como se fosse a última vez. Porque o coração de uma criança é de quem chega primeiro. O que nós entendemos é que a verdade das Escrituras precisa acessar o coração dessas crianças. O coração dessa criança é de quem chega primeiro. O tráfico tem chegado. A prostituição tem chegado. Então, nós, como igreja, não podemos ser o ministério do entretenimento. Não funciona desse modo. Hoje, queridos, nós tratamos, sim, crianças abusadas. Nós atendemos também abusadores. Nós vamos para regiões, queridos, do norte de Minas, onde crianças se prostituem por 50 a 10 centavos para manter a sua casa. Eu não estou te falando de uma nação fora. Estou te falando de Brasil. Eu estou te falando de uma nação que carrega uma palavra do Senhor. Eu estou falando de uma nação que carrega grandes homens de Deus. Eu creio nisso, homens e mulheres de Deus, mas que precisam serem despertados ao comissionamento a essa geração. A palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 33. Eu queria que alguém lesse para mim, do versículo 50 ao 56. Quem poderia ler para a gente aí? Números 33, do versículo 54. Ou melhor, 50, né? Ao 56. Bora lá, meu povo. Eu vou ler aqui, porque acho que os microfones estão fechados todos. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra,
Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-lo dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. Às tribos mais numerosas darei herança maior, a pequena herança a menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdarei segundo as tribos dos vossos pais. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida e existem dois pontos que eu queria nortear aqui hoje. A primeira coisa que o Senhor está fazendo, o Senhor está trazendo uma palavra assertiva ao homem de Deus debaixo de uma promessa, a qual o próprio Senhor estabeleceu. Há uma palavra de conquista, há uma palavra de avanço. O que o Senhor está declarando isso. Vocês irão tomar essa terra por possessão. Vocês habitarão nessa terra. O Senhor está liberando, queridos, coisas profundas e intensas ali, acerca de um comissionamento e uma liberação de uma promessa. Só que eu sempre tenho batido nessa tecla, né? Quem escuta nos últimos dias do ano de 2023 para cá tem escutado isso. As coisas do Senhor têm medidas exatas. Existe um padrão que o Senhor estabeleceu e não é sobre o que eu penso, que eu acho, que eu estabeleço, é o padrão do Senhor. A medida que o Senhor estabeleceu. E ao mesmo tempo que o Senhor está afirmando-os debaixo de uma promessa sobre o povo de Israel, o Senhor também, ele está trazendo a medida exata de como aquele povo deve se mover. E o que o Senhor está falando é: vocês lançarão fora todos os moradores de diante de vós. Vocês irão destruir todas as vossas pinturas. Vocês irão derrubar todas as imagens de funções. Vocês irão derrubar todos os altos. Vocês irão arrancar. Por quê? Pois se vocês não fizerem isso, esses moradores serão como espinho aos teus olhos e por aguilhões nas vossas vilhères. O Senhor está falando, ei, ou vocês colocam para fora aquilo que é contaminado, ou vocês expurgam do vosso meio aquilo que eu não tenho parte, ou vocês irão perder a visão. E eu quero aqui, queridos, que você entenda. Existe uma denúncia que precisa ser feita na aula de hoje. E a denúncia que nós iremos fazer, queridos, é do maior inimigo de todos e que tem governado até mesmo a casa de muitos crentes. Um inimigo sutil que tem operado no nosso meio. Aqui a gente fala, né? O primo de Satanás. A gente já traz até um nível de parentesco com Satanás, chamado nada a ver. O nada a ver. Eu vou te contar um pouquinho da nossa rota como conselheiros, libertadores kids. Os pais pegam um objeto aqui, né? Pegam um sofá menor. Os pais nos procuram e dizem o seguinte: olha, eu estou te entregando meu filho, Cassiano. Meu filho faz xixi à noite. Meu filho é rebelde. O meu filho vê vultos, escuta vozes. O meu filho tem tido dificuldades na escola. O que esse pai está falando para mim é: Cassiano, o meu filho está quebrado. Conserta o meu filho, é porque assim, profeta André, vem com defeito de fabricação. Eu não sei o que o Senhor arrumou com essa criança, as marcas que essa criança carrega, mas é um pequeno defeito que o meu filho carrega. O ministro de libertação pega aquela criança e sabe o que a gente começa a descobrir? É que os pais é o grande ponto-chave dessa história. Mas quando nós chamamos os pais, nós descobrimos que o primeiro inimigo é o nada a ver. Uma geração que diz: eu criei o meu filho na igreja. É a geração que leva os filhos para a igreja, mas com a babá virtual nas mãos.
Qual foi a última vez que você ensinou a palavra do Senhor para os seus filhos? Nós estamos olhando para essa geração, queridos, se alimentando de tanta porcaria virtual, de tantas coisas. Queridos, nós estamos te trazendo uma realidade. Crianças de 7 anos de idade viciada em pornografia. Eu estou te falando, queridos, de vício. Criança que não está sobre uma fase oral, uma fase aonde no processo de desenvolvimento do seu corpo, está aprendendo sobre o seu corpo, descobre que tem orelha, boca, nariz, órgão genital, não. Eu estou te falando de uma geração de crianças que na segunda infância é viciada em masturbação. São relatos e coisas que têm chegado até nós. E nós olhamos para a igreja e parece que a igreja ela não está vendo tudo isso. Existe uma artilharia contra as nossas crianças. E eu quero fazer aqui uma linha de tempo, né? Desde a fase intrauterina até o dia de hoje. A primeira artilharia que nós estamos observando é justamente dentro da fase do período gestacional. Hoje eu não vou te dar aula sobre período gestacional, que a gente gosta, mas hoje eu quero que você entenda. E a primeira artilharia, queridos, que nós encontramos é algo chamado aborto. Aborto é uma palavra bonita para se descrever assassinato. Há anos atrás nós vimos, né, um relato de, eu não sei se vocês viram essa reportagem, de uma criança que foi violentada sexualmente por anos. Não sei se vocês viram isso. Isso ganhou uma repercussão até fora do Brasil. E foi apontado para a igreja, aborta ou não aborta? De fato, houve um aborto. Quem lembra dessa história? Essa criança ela já estava gerando uma outra criança ali com a fase de 6 meses de gestação, se eu não me engano, de 6 para 7 meses de gestação. O corpo dessa criança já não estava ali suportando, né, mais também por conta essa violência. A igreja foi pressionada e a pressão era: aborta ou não aborta? Eu lembro que a gente estava laivando, né, sobre libertação infantil e isso pipocava nos comentários. Aborta ou não aborta? O que as pessoas não apontam é o que é um aborto. O dano que se causa um aborto. Os danos físicos, psicológicos, espirituais. A pergunta é, primeira pergunta, e eu comecei a questionar, aonde a igreja está que não acessou o coração dessas crianças? Queridos, esse bebezinho aqui, olha, eu não sei se vai dar para você ver, olha só, pequenininho. Esse bebezinho aqui, ele tem o tamanho exato de uma criança de 3 meses de gestação. Esse bebezinho aqui, queridos, tem mãozinha, perninha, bracinho, orelhinha. Esse bebezinho aqui, queridos, é do tamanho exato ao maior índice de aborto hoje praticado sobre a nossa nação. Hoje, através de pílulas, hoje, através de garrafadas. Eu não quero te chocar com essa realidade, mas a verdade é, nós encontramos dentro da igreja mulheres fazendo garrafadas para aborto, mulheres que praticaram aborto declarando: o que vai ser do meu ministério será escândalo se a igreja descobrir. Eu creio que eu estou falando com um povo maduro que tem maturidade ao ouvir isso. Existem, queridos, esse bebezinho aqui. Eu vou te pontuar outro bebezinho. Esse bebezinho um pouco maior. Vou te mostrar aí. Olha o tamanho desse bebezinho. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Esse bebezinho aqui, queridos, ele é ainda maior, né, do que o anterior. E talvez tenha pessoas aqui, queridos, que trabalham na área da saúde. Trabalham na área da saúde. E sabe muito bem, queridos, que esse bebezinho, o menorzinho, tem em torno de 3 meses de gestação. Há uma artilharia contra as crianças que diz, olha aí a Nayara, enfermeira, né?
que até 3 meses de gestação não há vida, não há vida humana. Existem práticas e métodos abortivos, queridos, onde essas crianças estão sendo queimadas dentro do útero. Aborto por envenenamento salino. Existem crianças, queridos, que já estão desse tamanhozinho aqui, né? 16 semanas. 16 semanas, um pouco maior. Bebês que estão sendo abortados, queridos, e desmembrados dentro do útero materno. Tem esse outro bebezinho, do tamanho da palma aí da minha mão. Olha só. E eu queria que você entendesse, queridos, que quem aborta não deixa de ser mãe. Se torna mãe de um filho morto. Nós temos esse outro bebezinho aqui. Ainda maior. Esse aqui é bem maior do que minha mão. E aí talvez você diz, Cassiano, o que eu tenho a ver com isso? Querido, se você hoje se deparasse com a seguinte realidade. Você está fazendo uma visita. Você entra dentro de uma casa. E quando você se depara com uma mãe ali, você se depara com uma mulher, uma faca na mão, e ela está prestes a esfaquear, assassinar o seu filho. O que você faz? Você simplesmente ora por ela? Ou você tenta impedir? Eu quero que você entenda, queridos, as nossas crianças estão sendo saqueadas, ainda no ventre materno. E a igreja ora. E não tem se movido da forma que deveria. Hoje, queridos, nós nos deparamos com tantas realidades, e o que eu quero te trazer é um senso de responsabilidade a se mover. Hoje eu estou abrindo caminho, pois nós iremos tratar, queridos, de muitas questões aqui. Muitas questões. Mas eu te faço a pergunta: você se importa com aquilo que o Senhor se importa? Você se importa com aquilo que o Senhor se importa? Há tempos atrás nós estávamos em uma região, em Minas, e uma pessoa da área da saúde estava compartilhando com a gente o seguinte relato. Nós estamos com uma criança, estávamos com uma criança no hospital e nós não sabíamos o que fazer. Uma criança gerando uma outra criança. E, queridos, isso é de uma violência tão profunda, isso nos move tanto o coração em perceber esse ser saqueado da infância. Porque hoje, quando eu pego pesquisa, queridos, que nos aponta que a violência sexual infantil é algo natural da nossa nação. Existem crianças que são violentadas sexualmente e, queridos, quando são presas, o abusador, relatos reais, crianças correndo atrás da viatura, falando, solte o tio, não prende o tio. Crianças que foram violentadas sexualmente. E declarando para a polícia, porque o tio dá bala, porque o tio dá abraço. Sabe por quê? Há uma fome de afeto. Eu estou falando para pais, eu quero declarar, pais, chegam de presentes. Os seus filhos querem presença. O seu filho precisa saber do seu cheiro. Existe algo que nós falamos no curso de Libertadores Infantil, e é pesado, queridos, nós sabemos que é pesado, mas é uma realidade. Se você não dá colo para o seu filho hoje, haverá outro que vai fornecer esse colo. Queridos, quem aqui conhece, eu não vou poder citar nome, né? Porque tem uma visibilidade aí, mas para a gente é uma grande referência ao Ministério Evangelístico com Criança e passa até aí na televisão. Ganhou bastante nome, não vou citar nome, mas vou trazer aqui uma clareza, né? Até mesmo no programa aí evangélico, né? Da Lagoinha, essa turma aí, um tio que ganhou grande nome aí, né? Trabalhando com os bonecos. E uns 3 anos atrás, ele compartilhou que eu estou com uma criança, um relato de uma criança e nós não sabemos o que fazer. Não pode estar não, mas dá os sinais. Um bebê recém-nascido foi violentado sexualmente de tal modo que rompeu o elo. Uma menina rompeu o elo
do ânus à vagina. Nós não sabemos o que fazer. Sabe o que acontece, querido, se está dentro da igreja? Isso te choca. Existem abortos de pais vivos. Sabe o que isso relata na libertação infantil? Aborto de pais vivos. Pais que abandonaram os seus filhos. Nós estamos vendo, queridos, e relatando tantos casos para você hoje. De filhas que dizem, Cassiano, eu me desviei dentro da igreja. A igreja é um lugar que eu não tenho prazer de se estar. Mas eu sei que o dia que eu sair da igreja, eu perco o meu pai que é pastor. Pois a única forma de ter o meu pai é sendo ovelha dele. É a realidade que a gente tem pegado. Nós olhamos para uma criança, queridos, e quando nós falamos o coração de uma criança é de quem chega primeiro, eu já estou partindo quase para o final. Nós nos relatamos com um caso, sair daqui de BH para o Rio de Janeiro para atender uma criança. E quando a gente trabalha, queridos, com esses assuntos, nós não falamos abuso sexual, nós falamos carinhos esquisitos. Existem outra forma de falar. Nós não usamos o termo demônios, nós usamos o termo inimigo. O inimigo da nossa alma. E aí, dentro desse cuidado, desse zelo, eu saí daqui de BH e eu fui para o Rio de Janeiro. E aí eu me preparei, né? A gente leva macacão, suspensório. Eu não estou aqui, gente, sempre falo da história, esqueço, né? Eu tenho uma régua que conta a história do paralítico de Cafarnaum. Alguém conhece essa régua? Paralítico de Cafarnaum. Gente, dá um trabalhão, porque eu não posso falar do assunto explícito para a criança no atendimento, porque eu posso induzir a mente criativa dela a gerar aquilo, mas eu tenho que conduzir ela a confiar em mim. Então, eu não posso chegar até a criança precisa chegar até mim. E aí, eu podia mostrar, eu vou ver se eu tiro uma foto, eu mando um link para compartilhar com vocês. E aí, queridos, nesse relato, que eu cheguei lá, gente, mexeu muito comigo, porque nós fomos para uma igreja, uma fala muito adulta, e nós estamos vendo uma adultização precoce. Ela olhou para mim, ela falou, tio Cassiano, eu tenho certeza que o Senhor te trouxe de longe para falar comigo. Gente, eu me emocionei. Ela declarou isso chorando. Eu entrei para dentro da sala para atender ela, eu, a pastora, a mãe e a criança. Não se traz a prática de mapeamento infantil do mesmo padrão do adulto. Nós estávamos lá e eu comecei a contar a história do paralítico de Cafarnaum. São os 4 amigos que levam um amigo ao encontro de Jesus. E eu falava do amigo das pernas molinhas. Aquela criança abaixou a cabeça e ela começou a chorar e ela disse, tio, aconteceu algo comigo e me deixou com as pernas molinhas. E ela começou a me contar o relato. E quando ela começou, queridos, a compartilhar comigo, a mãe em plantos dentro da sala, disse que quando foi pontuar para o pai, isso não poderia ser colocado a público. O que seria do nosso ministério? Eu queria que você anotasse algo, queridos, para você levar para a vida. Família é o seu maior ministério. E o seu primeiro e mais caro patrimônio. Há 2 instituições que o Senhor levanta, família e igreja. São 2 instituições, queridos, que nós precisamos ter zelo. Mas com primazia, a sua casa e a sua família. São, queridos, uma artilharia sobre essa geração. Eu quero ainda falar com vocês, queridos, nos próximos dias sobre a era virtual. Jogos de RPG. Esse campo virtual, queridos, aonde tem discipulado os teus filhos. Pais que procuram, mãe que procura onde eu errei. Mas esse excesso virtual, aonde as nossas crianças estão sendo conduzidas a nível de manadas, e nós não estamos percebendo. Uma geração inteira
presa virtualmente. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Entenda, queridos, que há estatutos perpétuos que o Senhor estabelece. Os princípios que o Senhor, queridos, estabelece em nosso meio são questões que nós nunca deveríamos negociar. Uma geração que tem padecido porque nós rejeitamos o padrão do Senhor a conduzir os nossos filhos. E sabe o que tem me trago muita preocupação? Pais que buscam tanto em Deus, queridos, e em nome de Jesus, entenda que não é errado, pelo contrário, busque amanhã mais do que hoje. Mas entenda uma coisa, se você não libera isso sobre os seus filhos, você está negando a próxima geração a desfrutar em Deus do que você tem recebido. Pais que se tornaram represas sobre os filhos, que retêm as águas que receberam do Senhor, que têm retido o conhecimento que o Senhor tem liberado. Pais que são cheios do Espírito Santo, mas não se preocupa a liberar sobre os filhos esse mesmo Espírito. Pais que têm entendido a verdade das Escrituras e que gasta tempo a conduzir um povo através de um sermão, mas não gasta tempo de mesa com os seus filhos. Nós vamos ler no inicinho, eu vou conduzir vocês já já ao versículo. O que eu quero que você entenda é, antes do Senhor te conduzir a discipular famílias, o Senhor vai te conduzir a discipular a sua casa. Os seus filhos devem ser o seu maior discípulo. Os seus filhos devem olhar para você e falar assim, quando eu crescer eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe. A palavra do Senhor, queridos, em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Gastar aí a profeta Andréia para ler para a gente. Apocalipse 2, versículo 1 ao 5. Amém. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar a homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E não, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Obrigado, profeta. Olha que interessante o que a palavra está falando. A palavra do Senhor, queridos, ela é clara, está escrevendo aí, né? João, sendo inspirado pelo Eterno, a escrever a igreja de Éfeso. E o que o Senhor está falando é, parabéns. Vocês estão de parabéns pela igreja que vocês se tornaram. Eu conheço as suas obras. O que o Senhor está falando? Tudo que vocês estão fazendo está debaixo dos meus olhos e eu tenho percebido. Eu conheço também o seu trabalho. Eu conheço a sua paciência, a sua perseverança. Eu sei que no seu meio vocês não suportam o homem mau. Vocês têm colocado à prova aqueles que dizem apóstolos e não são. Parabéns, vocês sabem discernir o falso do verdadeiro. Você é uma igreja embasada. Você é uma igreja que tem discernimento e não é enganada facilmente. Tenho, porém, contra ti. E esse porém, queridos, é o que dói a alma. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Sabe quem é Éfeso? Uma igreja divorciada com amor. Eu vou traduzir. Uma igreja divorciada com Cristo. Eu quero terminar hoje com você, queridos, esse primeiro tempo, te perguntando: você se importa com aquilo que o Senhor se importa?
Você se importa com aquilo que o Senhor se importa? Pois aquilo que o Senhor tem feito, queridos, é uma obra geracional. Entenda que Davi, se ele quer construir um lugar para o Senhor não permite, mas Davi tem a planta e transfere ao filho. Noé tem a planta da arca, mas envolve os filhos dentro da missão. Deus Pai tem um propósito e a planta da redenção, mas Cristo traz a execução. De Gênesis a Apocalipse é o Pai e o Filho alinhado dentro de um único propósito. E eu quero que você guarde no seu coração. Você pode ter um ministério bem-sucedido, se para você o ministério bem-sucedido é o fluxo da sua agenda. Mas se você não leva os seus filhos a viver o que você está vivendo, nós estamos falhando dentro da nossa missão. E nos tornamos uma igreja que não se importa com o que ele se importa. A mensagem desse dia é: se importe com aquilo que o Senhor se importa. Faz parte da rota do eterno. Tocar essa geração, assim como eu iniciei o nosso tempo, derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos filhos profetizarão. Faz parte da rota do eterno, essa geração ser encharcada do Espírito de Deus. Você precisa trazer a palavra como primazia para sua casa, até que esse Espírito de Deus, essa palavra de vida, os tomem. Até que os seus filhos, até que as crianças da sua igreja sejam tomadas pelo Espírito de Deus, a ser cheia do Espírito de Deus. Uma criança cheia do Espírito de Deus é uma criança que vai impactar essa geração. Último caso para encerrar. Nós estávamos na igreja, né? E a gente bota fogo no parquinho. Eu fui ministrar em uma igreja local. E aí uma mãe falou o seguinte para mim: Cassiano, o que você fez com a minha filha? Gente, diante de Deus, eu gelei. Eu falei assim: pronto, o que eu falei que eu não deveria ter falado? E ela falou: Cassiano, eu acordei na madrugada, eu vi a minha filha gritando no quarto. Eu cheguei no quarto e eu me deparei, eu assustei com a minha filha. E a minha filha estava apontando o dedo para o nada e falando: inimigo do medo, sai do meu quarto. Inimigo do medo, sai debaixo da minha cama. E eu estou te pontuando isso, queridos, pois essa geração tem se levantado, mas entenda, pai, mãe, pastor, ministro, eu tenho me levantado hoje, nesse dia, nessa manhã, como a voz dessa geração a declarar: olhe nos nossos olhos. Nós não precisamos mais de presente, nós precisamos de presença. Pastores, as suas ovelhas precisam sentir o seu cheiro. As suas ovelhas precisam entender que você se importa com elas. Nós precisamos, querido, sim, visitar o adulto que não foi para o culto, sim. Mas nós precisamos começar a visitar as crianças que faltaram de cultos, a mandar áudios e declarar: eu te abençoo, eu te comissiono para um propósito maior, eu te abençoo. Eu quero encerrar aqui, declarando para você que faz parte da rota do eterno marcar os teus filhos, marcar as crianças que o Senhor está te conectando. Talvez você diz: Cassiano, eu carrego tantos desafios a esse ministério. Bem-vindo ao time. Tem vezes que eu mais Arielle, nós começamos a pegar, queridos, o nosso privado e outros, que a gente soa. Isso aqui não é forma de expressão, não soa. De tanto pontuar limitações e desafios a esse ministério. Mas quando acaba, nós terminamos declarando: dia tal nós estamos escalados novamente para ministrar. O Senhor está te levantando para esse tempo, para algo muito maior. Davi está declarando que antes de os ossos deles serem cobertos, o Senhor já havia escrito a respeito dele no livro. Existe um livro, queridos, ao seu respeito. Jeremias 1,5 vai dizer: antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, o Senhor já havia me escolhido, me concebido.
como profeta às nações, existe um desígnio que o Senhor tem confiado a essa geração. E como é gratificante saber que o Senhor quer marcar uma geração, e para marcar essa geração o Senhor tem nos usado. O Senhor deseja te usar para esse tempo. Eu quero encerrar e orar com você. Mas hoje, queridos, nós vamos terminar esse tempo diferente. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos orar em arrependimento. Arrependimento por, às vezes, não se importar tanto quanto deveríamos com essa geração. A minha oração para hoje, até amanhã, é para que você tenha pesadelos. É para que o Senhor te vire e te revire nessa madrugada. É para que o Senhor, queridos, olhe nos seus olhos e diz: você se importa com aquilo que eu me importo? Você se importa com aquilo que eu me importo? O Senhor vai mudar a sua ótica, queridos. Eu não estou te falando a maneira de ver a realidade das coisas, não. Eu estou te falando de ter os olhos de Cristo. Eu estou falando, queridos, de ter os olhos de Cristo. A cada vez que nós entramos para dentro de uma sala de atendimento, uma ministração coletiva, sabe o que eu observo? Eu falo assim: Pai, é tão pequeno, é tão pequeno, é um trabalho de formiguinha tão pequeno, mas quando nós olhamos para essa geração, nós sabemos que o Senhor tem levantado uma igreja que se importa com aquilo que o Senhor se importa. Eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero que aonde você esteja, queridos, você que pode parar o que você está fazendo para esse tempo de oração, e eu quero que você comece a orar ao Senhor e fale: Pai, me perdoe por virar as costas para essa geração. Me perdoe por todas as vezes que eu caminhei sem me importar com aquilo que o Senhor se importa. Pai, hoje nós queremos orar ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, junto aos teus filhos, e nós te pedimos, ó Pai, perdão. Perdão por quantas vezes nós olhamos para essa geração falando: essa geração está perdida, essa geração não tem jeito, limitando o teu poder e a tua mão sobre essa geração. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós declaramos tais palavras, mas não nos movemos sobre aquilo que o Senhor se importa. Nos perdoe, ó Pai. Por todas as vezes que nos perdemos de vista, ó Pai, aos olhos dessas crianças, nos perdoe. Por todas as vezes, ó Pai, a qual nós oramos ao Senhor, falando: Senhor, nos traga uma estratégia a lidar com os nossos filhos, mas entregamos a responsabilidade dos nossos filhos serem discipulados por uma babá virtual. Nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai, pela nossa dureza de coração, pela nossa vaidade, por olhar, ó Pai, simplesmente para o nosso umbigo e não olhar para essa geração. Nos perdoe, ó Pai, por não nos mover de íntima compaixão. Nos perdoe. Nos perdoe por todas as vezes que entramos no automático e nós entregamos qualquer coisa. Nos perdoe. Nos perdoe, ó Pai, nós te pedimos perdão, pois quando o Senhor nos levantou como pastores e ministros, escolhemos a dedo quem iríamos pastorear e viramos as costas para o rebanho novo. Nos perdoe por todas as vezes que nós menosprezamos os menores e não liberamos sobre ele aquilo que o Senhor liberou sobre nós. Nos perdoe, ó Pai. Quando nos tornamos represas, o Senhor nos chamou como fontes a liberar sobre todos, mas escolhemos a quem iríamos liberar. Nos perdoe, pois a cada criança que tem caminhado, ó Pai, em trevas, aprisionadas, cativas espiritualmente, e nós viramos as costas, nós não nos movemos. E eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, e desse dia chamado hoje, ó Pai, os seus filhos sejam despertados a um novo tempo, a olhar para os seus filhos, netos, sobrinhos, olhar para a igreja e para essa geração com outros olhos. Que os seus filhos tenham, ó Pai, pesadelos dos céus.
Que os seus filhos sejam acordados na madrugada, dizer: eu preciso me mover em favor dessa geração, eu preciso declarar sobre essa geração. Aos que estão em trevas, apareça, aos que estão cativos, saiam para fora. Eu quero declarar, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua lei, a tua palavra preside em nosso meio, para que nós possamos caminhar nas tuas veredas de justiça, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos, eu quero encerrar aqui. Amanhã nós estamos de volta. Hoje eu estou aqui mais ou menos, sabe aquele coração de João Batista? Abrindo caminho, preparando caminho. A gente está preparando caminho para construir algo. Não seja alguém que se divorciou com amor. Não seja alguém que se divorciou com amor. Se importe com aquilo que o Senhor se importa. Que o Eterno alargue os teus celeiros e que o Senhor, queridos, faça prosperar todos os seus caminhos. Que o Eterno, queridos, abençoe até mesmo todas as obras feitas por suas mãos e que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Que a Shalom do Senhor esteja sobre você. Que você seja conduzido por essa verdade, que é a palavra do Senhor, a verdade das Escrituras, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe. Profeta Andréia. Cassiano, você me dá 2 minutos? Eu comecei ministerialmente no Ministério Infantil. E trabalhei, assim, hoje eu não atuo mais nessa área, mas eu trabalhei muito tempo com libertação infantil. E o Senhor me transicionou, né? Eu falo muito que o Ministério Infantil foi uma escola de Deus para mim. Para alguém que não sabia pregar, que era extremamente tímido, com um monte de traumas, o Senhor me colocou lá para me ensinar. Mas me chamou muito a atenção no que você ministrou, dentre tantas coisas, né? Mas o fato de você trazer o relatório e dentro desse relatório ver que em lugares que tem mais igrejas são os lugares de maiores ataques. E isso mostra o quanto a igreja não está funcionando, né? A gente sabe que onde tem a luz vai ter um nível maior de ataque. Porém, toda a autoridade foi dada para a igreja. E quando a gente se depara com ministrações, aí agora eu quero voltar a ser a tia da salinha. Quando a gente se depara com esse tipo de ministração, arde dentro de nós um desejo de que eu vou fazer, como é que eu faço para começar a trabalhar com criança? Né? Isso começa a queimar de alguma forma. A gente está nessa semana, debaixo de uma orientação do apóstolo, né, de analisar áreas ministeriais onde nós estamos presos. E eu quero aproveitar isso e trazer, queridos, que o ministério infantil, dentro da minha visão, né, é o ministério de maior desafio que tem dentro da igreja. As pessoas falam muito da intercessão, falam muito da libertação, mas para mim o ministério infantil é o maior desafio por tudo isso que o Cassiano trouxe aqui e por muito mais que ele não trouxe. Que só quem está lá dentro sabe dos desafios. Mas eu quero te convidar não a simplesmente falar eu quero ajudar o Ministério Infantil de alguma forma, ou eu quero cuidar de criança, ou eu quero fazer um evento com criança, ou eu quero curar as crianças, mas a você nesses dias, aproveitar essa semana e falar assim, Senhor, qual é o meu lugar dentro do reino? Porque se a igreja, se lugares, e eu falo isso pela realidade de onde eu moro, Ariquemes é uma cidade conhecida como uma cidade cristã. No entanto, ela já foi comparada à violência do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa está errada com a igreja. Então, eu quero te convidar, Senhor, o que eu preciso fazer dentro do corpo? Porque as crianças estão sendo atacadas, mas elas estão sendo atacadas por adultos. Então, não adianta somente cuidar das crianças, os dois lados precisam de cuidado, e você pode ser uma voz profética para mudar esse quadro. Eu não tenho um nível muito grande de alcance. Alcance uma pessoa. Sabe? Seja uma voz de derramamento sobre a vida de uma pessoa.
independente dessa pessoa ser adulto, ser jovem, ser adolescente, ser criança, seja uma voz de reino, uma voz de posicionamento, como o apóstolo tem dito, né? Não fica aqui só esses dias engordando, recebendo, recebendo, recebendo. Seja uma voz de cura, de libertação, de restauração, de alinhamento, de posicionamento. Seja uma voz de atitude nessa geração. Porque é possível, queridos. Talvez pelo temperamento, né? Mas eu creio que este quadro é possível ser transformado. Não importa as vozes do mundo, não importa os ataques, não importa as más notícias que nós estamos vendo. Eu creio que haverá escape para a igreja verdadeira e que a igreja verdadeira se levantará em vitória, que a igreja verdadeira terá uma grande colheita. Eu creio, queridos, num mover, num alinhamento, num posicionamento, mas a Bíblia continua sendo real. A seara, ela é enorme, mas são poucos os que estão dispostos a trabalhar. E você pode estar disposto a trabalhar e mudar essa situação, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde de uma forma tremenda. A Bíblia diz que o que dois concordarem na terra será concordado no céu, e eu quero dizer que eu concordo com o Cassiano acerca dos sonhos dessa noite. Que você seja chacoalhado, que eu seja chacoalhado nas nossas estruturas, e que haja um grande despertar. A gente se vê amanhã, amém? Quer falar mais alguma coisa? Não tendo mais o que falar, queridos, Deus abençoe. Amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui novamente, amém? Shalom, shalom.